Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos continuar aqui a próxima aula, tá? O tema agora é sucessão legítima. Nas primeiras aulas, nós vimos que existem duas formas de sucessão: a sucessão legítima e a sucessão testamentária. A do testamento é aquela determinada pela vontade da parte que faz o testamento, etc. E tal. E a sucessão legítima é aquela que a lei determina, tá? A lei impõe, o fulano tem 2 filhos, a herança será dividida metade para cada filho e pronto. Então nós vamos estudar agora a sucessão legítima, o que a lei trata, o que a lei diz sobre a sucessão, correto? Vamos lá então. Vocação hereditária. O que é a vocação hereditária? É a legitimação ou capacidade sucessória. Quem detém vocação hereditária tem legitimação ou capacidade sucessória. Pode participar de alguma forma da sucessão. É a aptidão da pessoa para receber os bens deixados pelo decujus. A aptidão da pessoa para receber os bens deixados pelo decujus. É a capacidade passiva para ser aquinhoado, tá? A legitimação para suceder é o tempo da abertura da sucessão. Artigo 1787 do Código Civil. É do tempo da abertura da sucessão. Então, se o autor da herança faleceu e deixou 2 filhos, aqueles 2 filhos estão aptos a receber a herança. Mas ele tinha um filho que ele tinha intenção de fazer, ele deixou o gameta dele num banco de gametas e ele tinha intenção de ter. Em princípio, daqui a pouco a gente vai ver a exceção, em princípio não vale. Em princípio vale os que estiverem vivos no momento da abertura da sucessão. Correto? A regra geral: pessoas que existam no momento da abertura da sucessão. As pessoas que já existem no momento da abertura da sucessão. Físicas ou jurídicas? Essas apenas por testamento. Então, pessoas jurídicas só podem receber por meio de testamento. Correto? Vamos então às exceções. Exceção. Primeiro, as pessoas concebidas. A lei assegura o direito do nascituro. O artigo 2º do Código Civil, ele diz lá, mais ou menos assim: a personalidade civil inicia com o nascimento com vida, porém a lei põe a salvo o direito do nascituro desde a concepção. Mais ou menos isso que diz o artigo 2º do Código Civil. E aí eu te destaco: o sujeito faleceu e a esposa estava grávida. Veja bem, ou esposa ou não, enfim. Havia um filho na barriga, filho do autor da herança, na barriga de alguém que ele tinha mantido um relacionamento sexual. Aquele patrimônio será reservado. Se aquela pessoa nascer com vida, ele recebe aquele patrimônio, certo? Por quê? Porque a primeira exceção são as pessoas já concebidas, o direito ao nascituro, aquelas que já têm vida intrauterina, correto? Muito bem. Segunda exceção, pessoas ainda não concebidas. Como assim pessoas ainda não concebidas? Sim, há uma previsão do artigo 1799, inciso 1, cumulado com o artigo 1800, parágrafo 4º, que admite, na hipótese de uma sucessão testamentária, veja bem, na hipótese de o testador assim desejar, ele pode deixar uma pessoa que não nasceu ainda. Eu vou ler aqui para vocês 1799, diz assim: na sucessão testamentária, então veja bem, tem que haver a vontade do testador, tá? Podem ainda ser chamados a suceder. Inciso 3, inciso 1. Os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão. Então veja bem, eu vou ter um filho, eu tenho 20 anos de idade, eu terei um filho, eu já faço um testamento que eu vou deixar 10%, veja bem, 10% da minha herança
para o primeiro filho do meu primeiro filho. Só que com 20 anos eu nem filho tenho ainda. Veja bem, eu fiz um testamento deixando 10% da minha herança para o primeiro filho do meu primeiro filho. Eu não tenho filho ainda. E já estou deixando para o meu neto. Ok? Entendi disso? Muito bem. Passou-se 40 anos desse testamento. Eu fiz o testamento com 20 anos. Hoje eu estou com 60 anos. E aí eu morri. Tá? Muito bem. Ao menos o meu filho já tem que ter nascido. É a exigência do artigo. Ao menos o meu filho já tem que ter nascido. Tá? Para que essa disposição testamentária tenha validade. Então veja bem, aos filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao tempo, ao abrir-se a sucessão. Então, quando eu morri, pelo menos o meu filho, quando eu fiz o testamento não estava vivo ainda, pelo menos ele tem que estar vivo. Correto? Entendido isso? Então ele está prevendo. E o parágrafo 4º do 1800, ele diz o seguinte: se decorridos 2 anos após a abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, aquele do inciso 1, né? Os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Então veja bem, se no testamento eu não mencionei prazos, condições e nem o que deve ser feito com aquele patrimônio. Eu apenas disse assim: deixo 10% do meu patrimônio para o primogênito do meu primogênito. Ponto. Só disse isso. Se depois de 2 anos a contar da minha morte, ou seja, da abertura da sucessão, o meu primogênito não tiver tido filho, aquele patrimônio volta para ser dividido entre os demais herdeiros legítimos. Entendido isso? Ficou claro? Muito bem. Mas o artigo, parágrafo 4º, ele dá uma abertura. Ele diz assim: salvo disposição em contrário do testador. Quando ele diz salvo disposição em contrário do testador, ele admite que o testador aqui navegue livremente na autonomia da vontade da parte, tá? Na autonomia da vontade de testar. Como que ele admite que navegue livremente? Ele admite que eu, por exemplo, dilate o prazo para 3, 4, 5 anos, por exemplo. Ele admite que é o prazo para o meu filho ter um filho, ou então para quem eu indiquei ter um filho, tá? Ele admite, por exemplo, que eu eleja outra pessoa. Se no prazo legal não for concebido a pessoa esperada, que aquele patrimônio seja deferido ao primogênito do meu segundo filho. Pronto. Eu na minha autonomia, da vontade, eu determinei de outra forma que não está na lei. Então, gente, observe que embora a lei imponha os 2 anos e ela já deu uma diretriz para o que fazer com aquele patrimônio se em 2 anos não nasceu o filho esperado, a pessoa esperada, há uma ressalva no Código Civil que salvo disposição em contrário do testador. Então eu, como testador, eu posso fazer o que eu quiser, não respeitando as diretrizes do Código Civil. Tá? Até porque, gente, não se esqueça que nós estamos tratando de direito privado, né? E o direito privado a gente tem uma certa autonomia. Correto? Outra exceção, somente por disposição testamentária, né? Essa questão aqui que eu já falei. O fideicomisso também é forma de dispor para prole futura, eu posso também utilizar. Observe que não estão vivas no momento da abertura da sucessão. Pessoas jurídicas, cuja organização for determinada pelo testador sob forma de fundação, também somente por disposição testamentária. Salvo engano, gente, aquele deputado federal, Clodovil, ele faleceu e deixou um testamento determinando que fosse constituída uma fundação para, após a constituição da fundação, aquela fundação receber a herança dele, tá? É possível? Está previsto no artigo
1799. Correto?